Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. No dia de hoje, nós estamos aqui para celebrar a Deus. Todos os dias, o propósito do nosso encontro é esse. E nós fazemos isso através da pregação da palavra, da oração, desse testemunho de fé que temos tido todos os dias. E honra sempre a Deus quando nós oramos a Ele e pedimos. Quando nós apresentamos a nossa dependência de Deus, quando nós pedimos a Deus coisas que nós não conseguimos fazer com as nossas mãos, alcançar com a força do nosso braço, nós estamos honrando a Deus com isso. Por isso, não temas quando você tiver de apresentar as suas petições a Deus, porque isso honra o Senhor. Demonstra o quanto você confia e depende dele e o quanto você enaltece o poder dele de realizar aquilo que para nós é impossível. Então, por isso que eu disse, nosso encontro aqui, ele glorifica, ele exalta, ele louva a Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar hoje a estar comigo até o final desse vídeo, no nosso tempo de oração, e convidar agora para nós meditarmos na palavra. O tema que o Senhor nos deu hoje, a palavra, está aqui no Salmos 46. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí, Salmos 46, verso 1, e vamos ao que diz a palavra de Deus. Assim está escrito: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lama, queima os carros no fogo. Aquietem e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é um dos salmos mais lindos que tem na palavra. Todos são maravilhosos, eu sou sempre suspeito para falar, mas eu amo esse salmo. É um salmo que já foi cantado por muitos artistas da fé cristã, e ele fala sobre a nossa vida que sempre, de tempos em tempos, passará por tribulações, por lutas, por dificuldades, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mas fala de um Deus presente, que é o nosso socorro, que está conosco no meio das batalhas. Aqui, o salmista, ele exalta algo muito importante para nós, que as dificuldades, o mal, as oposições que existem, elas não estão em pé de igualdade com Deus. Não, muito pelo contrário. As pessoas pensam que o mal e o bem estão em equilíbrio, que o mal ele está com o mesmo peso que o bem. Isso não é verdade. Não mesmo porque Deus, ele é muito maior do que qualquer coisa. O próprio mal, ele só vai conseguir subsistir quando Deus existe, porque Deus é muito maior. Porque se houvesse equilíbrio de forças, Deus não seria Deus. Ele seria apenas igual ao mal. Não, Deus ele é soberano e não há nada que se compare. O salmista, ele traz aqui comparações assim muito fortes quando ele diz aqui no versículo 6 que Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, Ou seja, a voz, a palavra de Deus, quando a terra não tem sentidos, a terra não ouve, a terra não cheira, a terra não respira, a terra não vê, mas diz que quando Deus faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve, ou seja, os elementos da natureza, eles não conseguem manter a mesma configuração quando Deus
determina a sua voz, quando Deus fala, quando Deus se apresenta com poder. Também o salmista está dizendo para nós aqui que nós não precisamos temer quando o mal chegar. Sim, porque Deus está conosco. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo que está contaminado pelo pecado. E Deus, ele não pode simplesmente mudar aquilo que o homem fez só por mudar, só para dizer que ele é poderoso. Não, o homem fez escolhas e por causa das escolhas do homem, o mal permanece na terra. Muitas pessoas questionam, se Deus é tão bom e poderoso, por que existe tanta maldade na terra? Porque Deus entregou a terra nas mãos dos homens e os homens são responsáveis por cuidar dela. É certo que Deus intervém, sim, mas ele não muda o curso natural da maioria das coisas que vão acontecer. Ou seja, você está aí praticando bem, fazendo aquilo que realmente deve ser feito, Deus está vendo e no tempo certo você receberá a sua recompensa. Aquele que pratica o mal, da mesma forma, Deus está vendo e no tempo certo ele vai receber a recompensa do mal que ele faz. Mas essas duas realidades, elas vão subsistir sobre a face da terra, o mal e o bem, a justiça e a injustiça, o amor e a maldade. Tudo isso vai subsistir até que o Senhor coloque fim em todas essas coisas, mas no tempo futuro e não agora, porque muitas coisas ainda precisam acontecer. Nós não sabemos tudo, mas precisamos confiar em Deus até que esse dia final chegue, até que esse momento final aconteça. Faz parte da nossa perseverança lidarmos com tudo que acontece ao nosso redor, seja de bom ou seja de ruim. Aqui o salmista, ele reflete para nós o que é a nossa vida como cristãos aqui nessa terra, como aqueles que confiam no Senhor. Vivemos lutas, mas o Senhor é sempre conosco. Deus, quando entregou a autoridade da terra na mão do homem, ali no Jardim do Éden, no começo de todas as coisas, ele deixou tudo sob a autoridade de Adão. E ele caiu, ele pecou. E quando ele fez isso, ele permitiu que o mal ganhasse espaço. Ele permitiu que o mal tomasse lugares que não deveriam ser tomados. E hoje nós vivemos consequências disso. Mas quando Jesus vem para restaurar a realidade do homem ao projeto inicial de Deus. Mas tudo isso tem um tempo. Nós estamos aí há milênios e milênios que o homem está sobre a face da terra e o homem vem num processo gradativo de conhecimento de Deus. E aqui o salmista, ele fala como alguém que conhece bem a Deus. Ele sabe quem Deus é e isso produz nele confiança. E isso produz nele segurança para continuar a jornada. E é o que deve acontecer na nossa vida também. Conhecermos a Deus e saber que isso nos dá segurança para a jornada que temos que trilhar. O salmista, ele fala aqui, olha, no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele nos protegerá. E se ele fala sobre refúgio, é porque existe algum ataque, porque existe algo vindo contra nós. E fala também aqui que ele, o Senhor, ele é que faz cessar as guerras até os confins da terra. Quantas guerras estão acontecendo nos dias de hoje? Guerras de todas as naturezas. Nós temos visto aqui na nossa nação uma guerra entre questões políticas, sociais. As pessoas estão deixando isso passar da conta, estão perdendo o limite. Famílias divididas, amigos que não se falam mais, pessoas que estão em conflitos por causa de questões políticas, por não temerem a Deus e confiarem que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas são questões que nós vamos vivenciar nesses tempos. Nós estamos vendo aí guerras por todo lado no mundo, por causa da ganância, por causa da violência, por causa da maldade do coração do homem. Não pense que o mal que está sobre a terra, o crime, o roubo, é apenas uma questão social. Não.
O mal está presente na vida do ser humano e por maldade as pessoas fazem as coisas. Por causa de um coração inconverso, afastado de Deus, elas fazem tudo o que têm feito. Mas nós devemos continuar firmes, continuamente confiando no Senhor. O versículo 10 diz assim, olha, aquietem e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Como é difícil para nós, no tempo presente, essa palavra aquietar. Nós queremos fazer e achamos que o muito fazer trará para nós resultados. Achamos que as atividades, os trabalhos, um corre atrás de recursos, de dinheiro, de poder, isso vai resolver a nossa vida. Não vai. Vai trazer cansaço, enfado. Você vai ficar rodando para lá e para cá e quando você menos imagina, você gastou toda a sua vida correndo atrás do ouro e não vai levar uma grama sequer contigo. Mas o que nós levamos para a eternidade, a nossa fé, aquilo que nós cremos, isso vai nos levar para lá. E lá, ao encontrarmos com o Senhor, toda a fé que nós utilizamos aqui não será mais necessária. O que nós vamos levar para lá? Nós vamos levar aquelas obras que nós fizemos, obras de salvação, obras de graça, obras de misericórdia, obras do Evangelho de Deus, obras do Reino. Essas obras nos acompanharão, estarão conosco lá. Principalmente e mais importante de todas, aquelas que nós realizamos em favor das pessoas, em favor dos seres humanos, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que Deus colocou no nosso caminho. Esse é o propósito de Deus. E por fim, o salmista diz, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha quantas vezes o salmista declara isso. Quantas vezes ele declara. Ele começa o salmo dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Depois ele continua, e no meio ele diz, no versículo 7, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no final do texto ele vai e novamente diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiança, saber quem Deus é, se entregar nessa confiança e saber que não seremos abalados, não seremos decepcionados, não seremos destruídos, muito pelo contrário. Viveremos para ver a glória de Deus se manifestando em nosso favor e também, especialmente, viveremos para estar com o Senhor, independente de tudo que aconteça, porque o mais importante não é simplesmente vencermos as lutas e tribulações. Queremos e Deus nos dará a vitória, mas o mais importante é passarmos por elas, mantendo firme a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é quem sustenta a nossa fé por ser um Deus presente. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque em meio a todas essas situações que vivenciamos, a Tua palavra diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das Tuas moradas. E o Senhor fez de nós, Teus filhos, este santuário da Tua morada. O Senhor fez habitação em nós através de Cristo Jesus. E nós Te louvamos, porque quando o Senhor habita em nós, estamos em plena segurança. Mal nenhum poderá nos destruir. Batalha nenhuma poderá nos derrotar. Inimigo nenhum prevalecerá contra nós, porque somos morada do Altíssimo. O Senhor decidiu, escolheu fazer dos teus filhos a sua morada, e essa é a nossa confiança. Que o Senhor nos ajude a te conhecer cada vez mais, ó Deus, e cada um de nós aqui, Pai, presentes nessa oração, receba de ti hoje revelação, entendimento, conhecimento, mente aberta, compreensão e discernimentos aguçados para a tua presença, para que possamos crescer na plena confiança da tua bondade, fidelidade e graça, que é exercida em nosso favor para o louvor da tua glória. Muito obrigado a Deus em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E não se esqueça, você
é um canal de Deus para levar essa mensagem ao maior número de pessoas que você puder. E vamos lá, estamos quase nos 500 membros e eu estou muito feliz por isso e quero fazer algo muito especial quando nós batermos essa meta aí, esse alvo de 500 membros. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.